Olá pessoal, eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. Uma coisa que eu venho percebendo na prática clínica é que cada vez mais a gente precisa de um debate inter e multidisciplinar para poder pensar numa estratégia de enfrentamento que seja realmente adaptativa e assertiva para as diferentes demandas que a gente encontra na clínica. Então, pensando nisso, eu estou criando aqui no Estúdio Tanto esse quadro chamado Interfaces, onde eu vou contar com a colaboração de profissionais e estudantes de diferentes áreas da saúde. E hoje, então, primeiro vídeo do Interfaces, eu estou aqui com a Lívia Wilburn, que é nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho, então, sobre psicologia e nutrição. Então, Lívia, primeiramente, obrigado pela presença aí. Muito obrigada, Léo, pelo convite. É um prazer estar participando do teu canal, trazendo a nutrição junto da psicologia. Eu já estou formada há 3 anos pela URGS e ao longo da graduação a gente tem contato com várias áreas que a nutrição abrange, que a gente pensa que nutrição é só clínica, mas não, ela vai muito além disso. A nutrição ela é social, ela é da psicologia também, tem toda a questão de economia, unidade de alimentação e nutrição. Então, a nutrição ela abrange muitas áreas que a gente nem se dá conta que fazem parte dessa profissão. E, levando em conta tudo isso, a gente acaba tendo contato com um pouquinho de cada uma delas. Mas, na URGS, o enfoque é muito mais clínico. Como a gente tem aulas lá junto do Hospital de Clínicas, que é um hospital-escola, esse é o contato maior que a gente tem. Então, dentre tudo que eu vi, assim, a gente tem disciplinas de histologia, citologia, anatomia, bioquímica, fisiologia. Mais voltada para a parte biomédica, assim. Isso, é tudo muito clínico, né? Mas a gente também tem a parte do social, a gente aprende, tem contato com as pessoas, isso é uma das coisas boas que a URGS nos proporciona. A gente pode ter contato direto com o paciente já desde muito cedo ao longo do curso. Sim. Então, tu já vai criando assim esse vínculo, entendendo como que funciona, o que de fato a gente vai fazer depois de formado. Claro. E isso contribui muito assim para a formação. Sim, e já aproveitando, não sei quando que o pessoal vai estar assistindo o vídeo, mas há um tempo atrás existia iniciação científica, né, no Brasil. Sim, a gente espera que continue, né? Porque é uma oportunidade, assim, única. Claro. Teve bastante contato em grupos de pesquisa também? Sim, desde o começo eu sempre ou era monitora de disciplinas, né? Ou então eu fiz iniciação científica praticamente ao longo de toda a minha graduação. E a iniciação científica, ela mais ainda nos abre as portas para coisas que a gente nem imagina que vá ter na profissão. Não, e aí tu chega no trabalho de conclusão também, já tem uma baita noção, assim, né? De como começar, como fazer e tal. Com certeza, e aí tu consegue também ir planejando já ao longo do tempo o que tu vai fazer, tu já vai te imaginando depois como profissional, coisas que, caso tu não tivesse essas oportunidades, não seria tão assim. Sim, tu chegou a aproveitar algum dado, assim, do grupo de pesquisa para o teu TCC? Sim, o meu TCC foi até, inclusive tem super a ver com psicologia, foi a validação de uma escala de confiança materna. Que como esse grupo que eu participava, ele era voltado para as mulheres que recém tinham tido seus filhos, a gente acompanhava elas desde o pós-parto, 24 horas, né, dentro de 0 a 24 horas após o parto, até os 6 meses de vida das crianças. Então, a gente aplicava várias ferramentas com elas, tanto de desenvolvimento físico, cognitivo, motor das crianças, ferramentas nutricionais também, e dentre elas tinha essa escala de confiança materna. E essa foi o meu TCC. Sim. Porque para tu poder utilizar uma escala, ela tem que estar validada para o teu idioma. Sim. E ela foi uma escala desenvolvida na Austrália e ela tinha uma validação só no Nepal. Nossa! Então era uma coisa que não tinha muita aplicação aqui no Brasil. Sim. E aí com essa escala a gente conseguiu validar, entrou em contato com o pessoal da Austrália e tudo. E ela foi inclusive publicada no Jornal de Pediatria depois, Que massa, o artigo. Que massa. Então... é muito triste quando a gente encontra uma escala boa, perfeita, mas não tem validação. Sim, aqui, né? Daí trava um pouco o trabalho, né? Sim. Mas desse jeito foi muito bom mesmo. Tá, e nessa escala tu chegava a ter alguma avaliação assim de nível de ansiedade da mãe ou alguma coisa, ou ela era mais voltada mesmo para o desempenho dessa função, da confiança? Isso, era voltada para o desempenho dela como mãe, porque ela era aplicada nos 15 dias, depois no primeiro mês e nos 3 meses. Então era dava para ir acompanhando mais ou menos a melhora desse desempenho dela como mãe
ao longo do passar do tempo que a criança ia se desenvolvendo. E aí lá tinha questões assim, eu me sinto segura sendo mãe, eu entendo o que o meu filho quer dizer quando chora, coisas perfeito. voltadas mais para isso, assim, para o que ela sente em relação aos comportamentos que o filho dela tem. Até questão assim, se eu sei que é para amamentar, ou se o meu filho está com dor, ou coisas assim. Então, era uma escala bastante voltada para isso. E olha que curioso, isso que tu está falando assim, é muito relacionado ao que a gente vê às vezes na questão de função materna, a própria questão da psicologia mesmo. Mas tu está me dizendo então que essa escala, ela permite acessar dados que influenciam diretamente a qualidade da nutrição infantil, assim, né? De acordo com... De certo modo, sim, porque tudo aquilo que os 2 primeiros anos de vida do ser humano é crucial, assim. É ali que tu forma praticamente tudo que tu vai ser depois de crescido como adulto. E aí, então, se a mãe ela tem mais confiança em relação ao seu filho, ela com certeza vai conseguir ter melhores atitudes em relação a ele. E também, inclusive, né, em especial quanto à alimentação. Como a gente estava conversando antes, a nutrição é aquilo que mais faz parte da nossa vida. Desde que a gente nasce, a primeira coisa que eles fazem quando retiram, né, quando o filho nasce, coloca para a mãe amamentar. Às vezes tem um pouco mais de trabalho, outras conseguem mais fácil, mas toda essa questão, o vínculo que o aleitamento materno cria com a mãe, ele implica muito depois em comportamentos futuros que essa criança vai ter. E até questões, por exemplo, assim, e a mãe que toda hora amamenta o seu filho sem de fato entender se ele realmente é fome, né, ou o que ele está sentindo. Depois, quando se torna adulto, tu acaba canalizando os teus anseios, algumas frustrações ou dores e coisas do tipo para a comida. E às vezes a gente não entende o que é, mas isso se explica lá no começo. E já que tu falou, então, tu vê na tua prática clínica hoje, assim, alguma relação com isso que tu lembre tanto da pesquisa quanto desse conjunto, assim? Eu posso te dizer, assim, que a maioria dos pacientes que eu atendo, eles tem esse problema com a comida, que é essa questão de ter um relacionamento mais complicado com a comida por conta de aspectos psicológicos. Porque se sentem muito ansiosos, muitos deles fazem acompanhamento com psicólogos, psiquiatras, tomam medicação, que também influencia no ganho do peso, ou tem depressão, né? Ou, assim, eu procuro atender mais crianças também e gestante, e as próprias crianças já pequenas, elas já vêm com esse tipo de comportamento, muito recompensa também, porque os pais têm essa mania de recompensar as crianças, ou porque se comportou bem, ganhou um chocolate, ou porque comeu toda a salada também, pode comer a sobremesa. E aqui, a gente vive numa cidade que, querendo ou não, tem uma certa romantização, assim, da criança comer um doce feito pela mãe ou pela avó, enfim, né? Uma bomba de carboidrato, às vezes a criança super novinha já tá comendo ali, né? É o comer emocional, né? Ou então, às vezes, a mãe ou a avó, né? A maioria das vezes está comendo, vê a criança olhando e diz, ele quer também. Sim, é tão bonitinho ver ele satisfeito. Isso. A gente acha bonitinho ver a criança segurando o pirulito, né? Aquela coisa. E aí vai reforçando um hábito disfuncional, né? Isso aí. E aí tu acaba reforçando, que nem tu disse, essa história de que o comer, ele é prazeroso e acaba sendo um dos principais prazeres que a gente tem na vida. Muitas pessoas, o único prazer que tem é comer. Claro. Então, é complicado a gente julgar uma pessoa simplesmente pela aparência dela, por ela estar com excesso de peso ou com baixo peso, porque a gente não sabe o que se passa ali. Comer é muito mais do que simplesmente se alimentar. Comer, ele vem, primeiro de tudo, da nossa cabeça. Sim, não, e o quanto é difícil, né? Na psicologia a gente trabalha com a entrevista motivacional, que é basicamente para mudança de comportamento onde a pessoa tem ambivalência, assim. Ela foi desenvolvida principalmente para dependência química. Então tu vê, o cara percebe já um prejuízo, né? Alguma, sei lá, tanto no trabalho quanto na vida pessoal ou em relacionamentos, mas ao mesmo tempo tem aquele prazer da droga, né? Então fica nessa ambivalência, assim. Então a gente tem que ao longo de algumas sessões, assim, tu vai trabalhando a motivação que a pessoa tem para realmente abrir mão de uma parte prazerosa daquele hábito que ele tem e aí adotar uma mudança de comportamento. Mas é extremamente complexo, assim.
E com a alimentação pode ocorrer o mesmo, né? Sim, e muitas vezes acaba se tornando um ciclo vicioso. Sim. Por exemplo, tu come porque tá triste. Aí depois tu vê que engordou, porque comeu porque tava triste. Aí tu fica mais triste porque tu te olhou no espelho, não gostou do que viu, não tá satisfeito com as roupas, coisas assim, né? Aí tu vai lá e come mais porque tu ficou mais triste. Sim. E aí vai para um ponto que a história só se repete, assim. Tu vai tendo comportamentos que te levam a fazer aquilo de novo e chega um ponto que tu não entende o que tá acontecendo. Aí tu vai lá e bebe. Sabe? E aí tu vai buscando nesse tipo de coisa, seja comida, seja bebida, né? Ou drogas, ou coisas assim. Tu busca um refúgio. Sim. É uma maneira de acalmar determinadas situações. Só que acalma só naquele momento, né? Sim. A longo prazo, tu só tá agravando a situação. Sim, e a gente não tem muita noção, às vezes, do quanto comidas que são tradicionais da nossa região, ou da família, ou enfim, por mais que seja algo natural, orgânico, digamos, aquilo pode ter um prejuízo tanto estético quanto para a saúde física, né, a longo prazo, assim. Então, acho que é difícil também educar nesse sentido, né? Fazer as pessoas terem acesso ao conhecimento de e também é que nem tu falou, assim, principalmente a gente que é aqui do interior, né, a gente tem muito, assim, aquela ideia de que a criança saudável é aquela que é gordinha. Sim, sim. Só que acontece às vezes, as mães, os pais me procuram porque acham que a criança não tá comendo o suficiente, não tá ganhando peso. Aí me perguntam, mas e se eu botar farinha láctea? Né, porque eles querem ver a criança fortinha, só que se tu for acompanhar na curva de crescimento, eles estão ok, eles estão super saudáveis dentro do que a gente espera. E aí, então, tem toda essa ideia, né? Sim. De comer. Sim, já tem uma certa expectativa de que a criança, para ser bonitinha, tem que ser gordinha. E também, assim, as pessoas, né? Hoje em dia, a gente estuda bastante sobre isso, vê muito, tem muita informação. É um excesso até de informação que a gente tem. A gente sabe que tem determinadas coisas que não são saudáveis, que não vão agregar valor nutritivo pra gente, além de simplesmente nos dar energia ou ganho de peso. Mas se tu for parar assim para olhar antigamente, era tudo muito, muito mais forte a comida, né? Era o pão que fazia em casa, né? Coisas assim. E aí, voltado para isso, as pessoas mais antigas têm essa ideia de que tem que comer coisa pesada para tu conseguir ficar bem, crescer, estar saudável. Até porque naquela época também o hábito, a rotina da pessoa era de atividade física, né? Meu avô, por exemplo, trabalhava bastante assim com isso. Então, tu tinha um gasto calórico diário que era... Sim, super se adequava ao que tu comia. Exatamente. Hoje tu vai ficar na frente do computador trabalhando ali. Né? Não faz sentido. E daí tem coisas que não acompanharam assim tão rápido, né? Sim. Aí tá toda... Antigamente até a gente se preocupava muito com desnutrição. Hoje em dia tem pessoas desnutridas, mas elas são obesas. Sim. A maioria, né? Aqui no Brasil, se a gente for parar para avaliar, elas são... Até hoje eu estava vendo na TV sobre isso. Eles são obesos, mas eles são desnutridos. Olha que curioso. E tu olha, tu não diz que é. Sim. Mas é porque, como a gente falou, são só comidas que nos dão simplesmente energia e nos fazem ganhar peso. Elas não têm valor nutricional agregado que traga, de fato, algum benefício. E aí também se falava muito, assim, até quando eu comecei a faculdade, se falava muito em anorexia, bulimia. Já ia te perguntar mesmo sobre isso. Só que a gente esquece que a obesidade também é um transtorno alimentar. Então, as pessoas, elas tanto canalizam os seus problemas para comer demais, quanto para comer de menos. Ou porque vivem em um meio, hoje em dia, a gente vive em um meio que tem uma imagem muito definida do que é ser bonito, do que é ser certo. Isso é um baita desafio que eu vejo, assim, para o tratamento da anorexia, por exemplo. Isso. A gente vive em um mundo muito supérfluo. Sim. Né? Com toda essa coisa de internet, rede social e as blogueiras, eles nos vendem uma imagem do que seria perfeito a gente ser. E aí, em vista dessa pressão que a sociedade nos coloca, as pessoas vão atrás desse padrão que é estabelecido. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha o diagnóstico de anorexia, mas estava em tratamento já. E só que assim, como definição, ela tinha muita distorção da autoimagem, né? E ela trabalhava numa área que a beleza corporal era muito vendida também, muito valorizada. E a mãe dela também tinha uma hipervalorização, quase aquele filme Cisne Negro, não sei se você chegou a ver, que tinha aquela expectativa materna junto, beneficiando tudo ali.
E ela estava me falando de absurdos que ela fazia, assim, de, por exemplo, controlar a cada 4 horas, comer uma bala para ter um pouquinho de glicose rolando na corrente sanguínea. Sim, e eu ficava pensando, meu Deus, tu passa o dia e tô com 4 balas. E como assim? E quando começou esse negócio de internet também tem blog pró-anorexia, pró-bulimia, em que as gurias, elas trocam ideias, de dicas. como se manter viva, mas perdendo peso. Isso, tu só mastiga comida e não engole. Meu Deus. Coisas assim, sabe? Dicas de como vomitar ou o que fazer para que as pessoas não te descubram, né? Então, é muito assim, é muito triste ver que a gente vive nessa sociedade. Até, por exemplo, nós, nutricionistas. Ai, Deus me livre, eu não vou me consultar com uma nutricionista gorda. Se ela não está conseguindo cuidar dela mesma, como que ela vai cuidar de mim? Sim. Só que a aparência, ela é só a ponta da história. Pode ser um indicativo que represente a tua saúde. Pode, às vezes... Sim, só que muitas vezes a gente não para se perguntar assim, mas aquela nutricionista, ela é linda, maravilhosa, magra, mas eu não sei se ela não tem um transtorno, o que se passa por trás daquilo tudo, se é fácil para ela se manter naquela forma. Claro. Então a gente não, tem que parar para pensar que a gente não sabe a história que aquela pessoa traz. Então, assim como a gente não pode julgar por estar magro demais, ou por estar gordo demais, ou por inúmeras outras coisas, primeiro tem que buscar conhecer. Com certeza. E é aí que a psicologia é muito importante na nutrição por causa disso. Olivia, uma coisa que eu achei interessante também é um estudo que saiu agora, uma revista britânica, não lembro se era uma revista do grupo Nature, enfim, mas que estava falando da relação do acúmulo de gordura corporal com sintomas de depressão. Aí eu dei uma olhada assim por cima no artigo, não li todo ainda, né? Mas estava falando que nessa população pegaram mais de 3 mil sujeitos para o estudo, enfim, e nessa amostra não fazia muita diferença o local da gordura, porque já foi visto em outros estudos que se for gordura visceral, que tem mais índice de inflamação, enfim, pode ter mais relação com alteração neurofisiológica, uma série de coisas, né? Mas nesse estudo, o que estava em evidência, assim, era que o fato da pessoa ter um acúmulo de gordura por si só, já de alguma forma estava relacionado com os sintomas da depressão. Então, não cheguei a ler a conclusão do estudo ainda, mas parece estar relacionado com esse estigma social que a gente estava falando, assim, né? Da cobrança. Eu já vi estudos também voltados para isso e que realmente comprova que pessoas que têm o IMC, que é o índice de massa corporal elevado, elas têm uma maior tendência ou já estão diagnosticadas com depressão em relação a pessoas que são eutróficas, né? Saudáveis dentro do peso que se espera. E isso só comprova mais ainda o quanto não é simplesmente uma paciente chegar no meu consultório, eu montar um plano alimentar, né? Sugerir para ela mudanças de estilo de vida, de hábitos, em especial de alimentação, quando muitas vezes o que ela precisa é de um auxílio psicológico, ela precisa tratar o que faz que ela coma daquela forma e não o que ela está comendo, é o que a leva a ter aquele comportamento. Então, o trabalho em conjunto, ele é muito mais eficaz do que só a nutricionista sozinha, porque praticamente todo o meu trabalho vai ser desperdiçado, porque a pessoa vai seguir por alguns dias, mas de repente ela vem toda aquela carga de emoção de novo e ela se atira e não consegue mais dar seguimento ao trabalho. E do mesmo modo, o psicólogo, para fazer essa parte de tentar mudar essas questões comportamentais da pessoa que a levam a ter aqueles comportamentos que se descarregam na comida. Sim. Então, o trabalho conjunto é muito mais fácil de obter sucesso do que em separado. Não, e a gente tem uma qualidade de vida, uma saúde muito mais abrangente também, né? Porque, de repente, também eu consigo, através da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, modificar o estímulo da pessoa num contexto ou num determinado ambiente. Mas não necessariamente a pessoa vai estar realmente com uma saúde nutricional melhor. Então, de repente, ela tem a questão alcança o objetivo estético dela, consegue controlar o comportamento alimentar, mas eu não tenho como avaliar quantidade de macro, micronutrientes, ela realmente está seguindo uma dieta legal para a idade dela, para o biótipo dela, enfim. Então, se eu tenho uma nutricionista que pode fazer essa avaliação para mim... Com certeza, e entender que saúde é um conjunto de fatores. Saúde não é só a pessoa estar magra, linda, maravilhosa, com uma pele boa. Né? A saúde, ela é o pacote completo, porque quantos falsos magros a gente conhece por aí?
Pessoas que tu olha, elas estão super bem. Mas se tu vai ver a fundo a realidade delas, elas só pensam em comida, elas comem e vão correndo se exercitar para compensar aquilo que elas fizeram. Elas não têm, muitas vezes deixam de sair para socializar, ir em barzinho ou jantar, coisas assim, porque vão ter que comer. E isso vai fazer com que elas ganhem peso, com que elas não fiquem naquele padrão que elas esperam que tenham. Então, é muito complicado lidar com isso. A gente tem que entender a pessoa como um todo. E não simplesmente eu olhar para ela e dizer, mas tu tá acima do peso, eu vou te passar essa dieta, tu vai comer essas quantidades, isso aqui, tá? E se tu não conseguir seguir, o problema é teu, é tu que não tá sendo capaz, porque tem gente que diz que tá acima do peso é uma escolha. Ah, sim, com certeza sim. Mas tem muito isso. Depressão também, o pessoal diz que é só força de vontade. Isso, que é falta do que fazer. Mas não é. É muito mais do que isso. Com certeza. Já é importante a gente aproveitar, então, e falar que a gente trabalha no Centro Clínico Vida e Saúde. Sim, isso mesmo. E lá tem toda uma equipe multidisciplinar, né, com profissionais de diferentes áreas lá da saúde. A gente vai deixar aqui na descrição os contatos do Centro Clínico. Se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, é só entrar em contato ou lá pela página do Centro Clínico ou pela nossa página pessoal. E lá encontra, né? Nós dois, para atender o pessoal super bem, com todo esse contexto de saúde, não as áreas isoladas. Vale, Lívia, a gente poderia ficar horas falando aí, mas de repente tu volta para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Verdade. Obrigado pela atenção aí. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado, então, gente. E lembrando, se vocês não são inscritos no canal ainda, é só se inscrever e compartilhar esse vídeo com a galera. Valeu!